É a cirurgia de aumento do glúteo, né? Aumento e modificação do formato. Para tanto, nós utilizamos uma prótese de silicone, um implante de silicone, de acordo com cada paciente, vai se adequar um volume adequado para ela e um formato, e é realizada então uma cirurgia desse implante glúteo. Essa é uma cirurgia que, de algum tempo para cá, houve uma modificação na técnica da utilização dela, o que tornou uma cirurgia mais natural, um resultado mais natural. Então, nós estamos falando de uma cirurgia que é intramuscular. Atualmente, o ideal é que essa prótese, esse implante, seja sempre colocado dentro da musculatura do glúteo, fazendo com que ela forme como se fosse um sanduíche de músculo a essa prótese, fazendo com que ela se mantenha mais escondida, né, possível, porque uma das complicações e efeitos desagradáveis dos resultados seriam a evidência, mostrar que a paciente apresenta um implante glúteo. Eu acho que, nesse caso, foi uma cirurgia que, de certa forma, durante algum tempo, ela foi abandonada, né? Pode-se dizer dessa forma, porque as primeiras técnicas se faziam com ela subcutânea, praticamente embaixo da gordura. E com o tempo, o envelhecimento do tecido e a flacidez, enfim, provava que aquilo ali existia um implante, mostrava, evidenciava que existia uma prótese. Então, houve uma modificação da técnica, e que é o que a gente adota atualmente, que é a colocação do implante intramuscular. Evidentemente, não é uma cirurgia muito tranquila e muito fácil de ser feita, ela é um pouco mais trabalhosa, e o que determina para o paciente uma recuperação bem programada, porque ela é bastante dolorida, né? Nós costumamos já de antemão avisar o paciente que há uma necessidade, inclusive, de internação hospitalar, em alguns casos, para analgesia do pós-operatório. Ela é bastante dolorida, uma cirurgia que se faz com anestesia peridural, normalmente, né, ou bloqueio, com o paciente sedado. Tem um período de duração em torno de umas 2 horas, mas o pós-operatório ele se estende mais tempo na sala de recuperação, às vezes fazendo com que o paciente faça um pernoite ou mantenha-se 24 horas pela questão da analgesia, por ser bastante dolorida. Outro aspecto que é muito importante, sempre relatamos os pacientes e informamos bem, é a restrição de movimentos e posições no pós-operatório. Restringe muito a questão de sentar, de caminhar. Precisa que a paciente adote uma postura de manter-se deitada, né, ao longo dessa primeira semana, para ter uma recuperação mais tranquila. Talvez esse seja um dos motivos principais de uma procura menor dessa cirurgia, né? Talvez com outros tipos de tratamento para aumento e volumização do glúteo, a gluteoplastia ainda está caminhando, vamos dizer assim, né, nessa questão. Bom, já que a senhora abordou dessa forma, em que casos é indicada a gluteoplastia? Normalmente, quando há a vontade, a necessidade da paciente aumentar o glúteo, ou quando existe uma atrofia muscular bastante visualizada, né, que a gente consiga ver que a paciente realmente, mesmo com enxertos de gordura ou outras volumizações, não teriam um resultado adequado, né? Geralmente por atrofia muscular. Dessa questão em particular, como deve ser feita essa escolha? Existem próteses exclusivas, vamos dizer assim, ou indicadas, apropriadas ao glúteo, né? São diferentes das próteses ou dos implantes mamários. A textura, a coesividade do gel, então são adequadas, são propícias para a região glútea.
500 ml, mas não é possível, porque a anatomia dela, a musculatura dela não nos permite isso. Então, essas medidas são individualizadas de acordo com cada uma. Existem basicamente dois tipos de formato, poderíamos dizer o formato redondo e um formato anatômico na escolha, que também vai ser idealizado conforme cada uma delas. Realmente tem aspectos importantes a serem considerados, inclusive com relação ao corte, onde ele é feito, no caso, o tamanho dele e a questão da cicatrização. Também houve uma evolução nesse sentido, porque antigamente as técnicas, algumas inclusive se fazia no sulco do glúteo, né, que ficavam mais aparentes. Atualmente o corte é feito na incisão interglútea, ou seja, na região do cóccix, mais ou menos, para o paciente poder entender. Um único corte, que ele deve ser escondido nas roupas íntimas, né, para que não apareça e que não visualize. E essa cicatrização, ela, de novo, eu volto a ressaltar que ela é individualizada. Tem pacientes que têm uma cicatrização ótima, enquanto outras ficam um pouco mais marcada. Mas o repouso e os cuidados é que fazem essa cicatriz se manter ideal. Fica aproximadamente em torno de uns 7, 8 centímetros. Acontece uma distensão, né, daquela pele podendo. Então esse é um dos cuidados e um dos motivos de não se colocar muito grande para aquela paciente. Mas existe sim o risco de aparecimento de estrias.